Os 8 comportamentos Yin e Yang do ser humano. Olá, sejam bem-vindos a essa live. Na live da semana passada eu falei sobre o Yin e Yang, no sentido de polaridades, de comportamentos, de manifestação energética, né? E eu falei para vocês que daria continuidade na próxima semana falando sobre os 8 temperamentos, né? Por quê? Porque a live ia ficar muito extensa, né? E já tinha passado aí de 45 minutos, a gente não tinha nem entrado nesse assunto. Eu falei, então deixa que semana que vem a gente vai falar sobre esse outro assunto, que são os 8 temperamentos. Mas pra gente retomar um pouquinho aqui sobre Yin e Yang, todos nós manifestamos essas duas energias dentro de nós, tá? Independente de você ser homem ou mulher, você tem um pouco de energia Yin, um pouco de energia Yang, isso é de todos nós. Né? Só que, como essência, a mulher é Yin e como essência, o homem é Yang, tá? Então, a mulher, ela precisa estar conectada com a sua energia de essência, que é a energia Yin, para que ela possa manifestar o feminino. E o homem precisa estar conectado com a sua energia Yang para que ele possa manifestar o masculino. Isso é importante, principalmente quando a gente pensa em relacionamentos afetivos, tá? As mulheres, por exemplo, hoje elas estão ocupando cargos muito importantes em termos de política, empresas, onde elas tomam muito à frente, onde elas têm essa liderança. Para essas funções, é muito importante que elas utilizem da sua energia expansiva, ou seja, da sua energia Yang, né? Os homens, eles têm buscado muito autoconhecimento, né? Os homens não são mais tão, desculpe a expressão, tão ogros como eram antigamente, né? Nos tempos mais antigos, onde eles estão entrando mais em contato com esse processo de autoconhecimento, né? De sensibilidade. Então, é onde eles estão acessando aí um pouco da sua energia Yin, né? Então isso está acontecendo, isso é bom, né, para o momento que a gente vive, mas é importante estarmos vivendo a nossa essência sempre, né? Isso é de extrema importância. Bem, e assim, de uma forma geral, né, as pessoas que elas se manifestam de forma mais Yang, elas são mais expansivas, elas têm uma tendência a chamarem mais atenção nos ambientes, porque elas fazem um pouco mais de barulho, elas têm uma expansão maior, né? E as pessoas de energia Yin, que se manifestam de forma Yin, elas são um pouco mais silenciosas, mais introspectivas, né? Então, às vezes, você vai ter duas pessoas trabalhando juntas, no mesmo ambiente. Vamos pegar um exemplo assim, duas pessoas que trabalham numa recepção. Vamos pegar esse exemplo, mesmo que sejam duas mulheres. São duas mulheres que dividem o mesmo espaço ali numa recepção, por exemplo, né? E essas duas mulheres, digamos que uma seja extremamente Yang e a outra seja extremamente Yin. Às vezes, uma vai se incomodar com a outra, né? Por quê? Porque, no geral, a gente acaba se atraindo um pouco energeticamente pelo padrão parecido. Isso quando a gente fala do mesmo sexo, né? A mulher com a mulher, o homem com o homem. Então, às vezes a pessoa que é Yin, ela vai se incomodar com a pessoa mais Yang, vai achar que a pessoa é barulhenta, que a pessoa é expansiva, que a pessoa é expressiva demais. Ela vai perceber que a pessoa já entra batendo a porta, já faz mais barulho. E a pessoa que é Yin pode se incomodar com aquilo, né? E mesma coisa o contrário. De repente a pessoa que é muito Yang vai achar aquela pessoa Yin muito lenta, muito devagar, fala muito baixo. Tipo, vamos, dá vontade de te dar um turbo aí. É isso que acontece, né? Só que qual é a razão da vida se não os relacionamentos, todos eles, né? Que a gente se relaciona no trabalho, a gente se relaciona na família, a gente se relaciona afetivamente. E os relacionamentos, eles são muito ricos, são muito importantes para o nosso amadurecimento consciencial, né? Eu acho que a grande razão da vida é justamente os relacionamentos, porque é a partir deles que a gente cresce, é a partir deles que a gente aprende um monte de coisas, né? E os nossos relacionamentos, eles já começam quando a gente nasce com pai e mãe, com a família ali, né? Você já começa a se relacionar e depois vai ampliando esse contato com pessoas, né? Depois vem irmãos, vem escola, vem amigos, vem a família que vai crescendo, daí você cresce, você começa a namorar, você casa, né? Você se casa com alguém que tem uma família também, e essas pessoas vão entrando na sua vida. Então, a gente vai tendo grandes oportunidades de se relacionar com pessoas que são muitas vezes tão diferentes de nós, né? E isso não é muito fácil, na verdade, né? Porque nós somos muito egóicos ainda, né? Dificilmente você encontra por aí uma pessoa iluminada a ponto de sobrepairar tudo isso,
né? É claro que o ideal é buscar a evolução consciencial, esse amadurecimento. Mas a maioria de nós todos, né, e eu me incluo, estamos ainda aprendendo a nos relacionar, né, com os nossos colegas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, né, com o povo brasileiro. Agora nós estamos em época de eleições, então a gente precisa debater esse assunto, política, e aí a gente vai lidar com pessoas que às vezes pensam de forma muito diferente de nós, né? E hoje, como o tema da live é falar sobre os 8 comportamentos, é a gente entender que desde o tempo antigo, os filósofos mais antigos, né, como Hipócrates, por exemplo, né, que foi um filósofo já de muito tempo, ele já começou a observar que as pessoas tinham comportamentos diferentes e grupos específicos, né? Então, a primeira divisão que foi feita foram feitas divisões de 4 comportamentos. Né? Então, até hoje tem pessoas que falam sobre esses 4 comportamentos, né? Esses 4 comportamentos, que seria o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, com o tempo eles foram divididos um pouco mais em 8, né? Por quê? Porque vamos pegar o exemplo aqui do fleumático, né? Perceberam que havia lá o fleumático, mas dentro do grupo dos fleumáticos existia alguns mais apáticos, ou seja, mais introspectivos ainda, e outros menos, então foram começando a fazer essas subdivisões. É a mesma coisa o colérico, né? O colérico era muito generalizado, as pessoas coléricas, só que aí foram percebendo que existia o super colérico e aquele que era um pouco mais controlado, um pouco mais contido, e aí foi feita essa subdivisão onde entrou o passional ou apaixonado. E existem mais divisões, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, né, que são 8 divisões, 8 comportamentos, 8 temperamentos diferentes, e pra gente entendendo, né, que já há muito tempo começaram a observar as características das pessoas, né, esse grupo é assim, esse grupo é assim, esse grupo é assim, e que isso faz muito parte da energia da pessoa, assim, como é que ela usa das energias para se manifestar, né? Então, quando a gente chega num ambiente, por exemplo, a gente chega, mas chega a nossa energia primeiro, né? Parece até que a energia chega antes de nós. Então, você, num ambiente, de repente está chegando uma pessoa, você já sente a energia dessa pessoa. Você percebe se ela é uma pessoa quietinha, ou se ela é uma pessoa que já chega falando alto e ela já toma conta do ambiente. Tem pessoas que elas, por natureza, são muito acolhedoras, né? Então, você percebe que rapidamente ela consegue conquistar energeticamente a atenção das pessoas, né? Que na verdade são sanguíneos, né? Que são aquelas pessoas que elas invadem o ambiente com a sua energia e que as pessoas elas gostam de estar com aquela pessoa, elas se sentem bem. E cada um é de um jeito, né? Os coléricos, né, por exemplo, eles são pura expansão, né? Vem muito do elemento madeira, que ele é o elemento mais que o fogo ainda, né? Mais yang, mais explosivo, mais impulsivo, né? E a gente sabe que normalmente toda família tem um colérico assim, que se você falar assim, olha, deu uma briga lá no grupo da família e tal, e não sei o que, e uma pessoa... Até aconteceu isso na minha família esse final de semana, 2 pessoas saíram do grupo, e daí normalmente você fala assim, quem é que tá envolvido nessa briga? Normalmente é a pessoa que é mais colérica, né? A pessoa colérica, ela vai estar normalmente sendo a mais envolvida ali dentro daquela briga. Mas assim, já tô falando generalizado, mas já tô entrando em um dos comportamentos que é o colérico, né? Então vamos começar já falando aqui do colérico, já que eu tô falando dele, né? O colérico é um comportamento mais yang, tá? Do mesmo jeito que é impulsivo, que é briguento, digamos assim, também é aquela pessoa que se arrepende muito rapidamente do que fez. Então, como se arrepende muito rapidamente do que fez, tem muita facilidade para fazer as pazes também, para se reconciliar, né? Então, assim, como a pessoa ela é extremamente impulsiva, ela pode ser impulsiva até para discussões, né? Só que ela vai explodir, vai colocar muito para fora, porque o colérico ele coloca para fora, só que daqui a pouco ele vai se conter,
não é que ele vai se conter, ele vai refletir um pouquinho e falar, nossa, o que eu fiz? Aí ele vai lá, me desculpa, vem cá, me dá um abraço. Porque ele tem essa coisa de gostar da reconciliação. Ele não é uma pessoa orgulhosa, entende a diferença? Então o colérico, ele é impulsivo, ele é de ação rápida, ele tem uma energia expansiva. E a gente, socialmente falando, para uma evolução da humanidade, a gente precisa das pessoas coléricas, né? Porque se tiver que manifestar para qualquer coisa, para melhora, normalmente são os coléricos que vão tomar a frente disso. Né? Então é importante que haja numa sociedade, e muitas vezes até dentro da família. Isso vai fazendo equilíbrios, né? Eu acho que seria muito estranho se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse o mesmo padrão energético, né? Mas o mais importante de estar falando aqui sobre os 8 comportamentos é justamente a gente trazer para essa reflexão no sentido de respeitar, de aprender a conviver, de procurar ter a compreensão de que o outro é diferente de você, né? Se a gente for pensar energeticamente, a gente usa muito da energia do chakra cardíaco para desenvolver esse fraternismo, né? De olhar para o próximo com acolhimento, de entender que o próximo ele de alguma forma faz parte de você também, porque nós somos partes de um todo. É como se o outro e eu fôssemos uma coisa só, mas cada um se manifestando com a sua consciência, né? E cada um se manifestando com as suas energias, que a minha é diferente da sua, e eu preciso de alguma forma saber conviver com a sua energia, né? E muitas vezes, se a gente se incomoda muito com a energia do outro, é porque aquilo falta em nós, né? Então, se de repente você vê uma pessoa sendo muito expansiva, muito pra frente, fazendo muita coisa, e de repente você começa a se incomodar com aquilo, muitas vezes é porque aquilo é um espelho para você e você percebe que aquilo tá faltando em você. Não é que você percebe, é inconsciente, né? E de forma inconsciente a gente sabe que aquilo é uma falta em nós. Então a gente acaba se incomodando com a atitude do outro, que muitas vezes está sendo muito mais proativa do que a nossa, tá? Só que o nosso ego, né, ele tem uma tendência muitas vezes a se incomodar, e a gente acaba olhando as coisas por essa nuance, né, por esse olhar. Então o colérico, ele tende também a ser impaciente, né, como se não conseguisse muito bem esperar o ritmo do outro, né, quer as coisas tudo para agora, né? Muitas vezes ele pode sim passar por cima das pessoas, tá? E de uma forma desequilibrada, o colérico ele pode se tornar manipulador, ele pode se tornar dominador, e ele pode ter um nível de impaciência muito grande, trazendo para ele problemas, tá? Eu deixei anotado aqui que tem algumas pessoas que têm a expressão muito colérica, como o Bernardinho do vôlei, técnico, né? E o Steve Jobs, né? Por conta de um olhar muito marcante, né? Que aparentemente é colérico. O Bernardinho, não sei se é assim que fala, Bernardinho, ele tem muita fama de ser explosivo, né? E isso é uma energia colérica, na verdade, né? Que se manifesta de forma explosiva. A gente, às vezes, tem isso, e na verdade é bom, tá? Tem pessoas que têm isso poucas vezes na vida, mas quando tem, coloca pra fora, joga pra fora, e às vezes é bom, tá? Porque se você ficar engolindo muita coisa, fica lá dentro, né? Mas se você coloca pra fora, você dá aquela expandida, né? Você traz um pouco de energia madeira pra você. Só que a gente tem uma tendência a se arrepender e às vezes entrar num processo de culpa, isso que não é muito bom, né? Ficar culpado. Poxa, eu explodi lá, mas se aceite, se acolha, entenda que às vezes você precisa ser colérico, às vezes você precisa explodir, tá? E às vezes a pessoa pode ser colérica, ou ela pode não ser colérica, mas ela ter momentos da vida que ela se manifesta de forma colérica, tá? O colérico, ele é yang, ele é representado pela madeira, pelo elemento madeira, madeira e fogo, né? Tem uma mistura aí de madeira com fogo, o colérico. E aí, como eu falei pra vocês, né, antigamente a divisão ela era maior, ela era mais ampla, ela era quatro comportamentos, depois ela foi subdividindo e depois entrou o passional, né? O passional, ele também é conhecido por apaixonado.
Esse comportamento aqui, ele vai ser até um pouco parecido com o colérico, só que é como se fosse numa dose menor, tá? Ele é muito fogo, ele vem muito do elemento fogo. Só que não tanto quanto o colérico, porque o colérico ele é muito mais madeira, né? É muito mais impulsivo, extremamente impaciente, extremamente explosivo, né? O passional não, ele tem a energia do fogo, da expansão, yang, só que ele é, digamos assim, um pouco mais coerente do que o colérico, né? É numa dose um pouquinho menor. O apaixonado ou passional, ele é muito acolhedor, tá? Então é aquele yang que vocês conhecem que ele é acolhedor. As pessoas que têm uma tendência muito grande, por exemplo, a trazer todo mundo para casa. Acolhe, sabe? Traz bichinhos, vê o bichinho na rua, não aguenta, pega o bichinho, leva para casa, cuida. Daqui a pouco tá chegando com as pessoas para jantar. Fala, eu trouxe aqui para casa, convidei e tal, porque o yang é assim, né? Ele tem essa energia mais expansiva. Uma característica muito marcante do passional é que ele tem uma tendência muito grande a terminar tudo que ele começa. Então ele não gosta de largar as coisas pela metade, né? Isso acaba sendo um grande valor para ele. Esse é o meu, eu sou passional. Na minha energia de essência, sim, né? Yang passional. Quer dizer, o passional é yang, né? Dificilmente ele vai ser yin. Quando a pessoa passional tá yin, é que ela não tá bem, ela tá estranha, né? Então, quando a pessoa é muito yang, por exemplo, ou ela é colérica, ou ela é passional, e você vê a pessoa muito quieta, muito apática, você pode saber que tem alguma coisa desajustada ali, né? Porque não é da energia dela. A energia dela, ela é mais cheguei chegando, né? Ela é mais expansiva. Ele é mais ponderado do que o colérico. Ele tem uma tendência muito grande à liderança, então vai ser um bom líder, tá? E ele costuma ter uma boa memória intelectual, então é a pessoa que ela vai ter uma tendência a estudar, a buscar o conhecimento, né? Existe muito essa característica dentro do passional, tá? Agora, gente, eu vou falar do fleumático, tá? O fleumático, ele também era uma das subdivisões, tá? O fleumático, eles são pessoas mais tranquilas e elas são pessoas que se adaptam muito facilmente aos ambientes, tá? Então é aquela pessoa que normalmente ela se dá bem com todo mundo, né? O fleumático, ele não é tão emotivo, ele não tem tanto a emocionalidade, né? Como lá o colérico e o passional, que são mais emoção. A gente pode até dizer que ele seja um pouco mais razão, tá? Ele é mais ponderado. E uma das características muito marcantes do fleumático é que ele gosta de preservar costumes. O meu pai é muito assim, sabe? Ele cultiva hábitos. Então é aquela pessoa que gosta de fazer tudo sempre do mesmo jeito, sabe? Tem aquela rotina muito regrada, passa anos e anos e você percebe que a pessoa, né, em todas as datas comemorativas, ela faz do mesmo jeito, ela não gosta muito de mudanças, tá? Muito pontual, muito sistemático, né? O fleumático, ele também pode ter uma característica yang, sim, tá? Uma manifestação yang, então é como se a dose de yang fosse diminuindo um pouco lá do colérico pro passional e pro fleumático. Ele é um yang um pouco menos ainda do que o passional, mas é contido, tá? O fleumático, quando ele entra num processo de desequilíbrio, ele pode se tornar uma pessoa até mesmo muito acomodada, até por ele gostar muito dessa coisa dos valores e de ser sistemático. Às vezes é perigoso que ele se acomode demais na vida, tá? Ou que ele se torne uma pessoa indecisa, né? A indecisão, ela paralisa a pessoa, né? E a pessoa indecisa, ela pode entrar num processo de frustração interna, porque ela não consegue se decidir. E isso é ruim, né? Isso pode nos afetar até a nossa saúde física, né? Tem uns estudos aí que falam sobre... isso até dentro da medicina chinesa, né? Da indecisão trazer dores musculares para o corpo, principalmente na região lateral do corpo, do quadril, dores laterais de cabeça, principalmente porque o canal da vesícula biliar, ele passa na lateral e é um canal muito relacionado a esse processo da indecisão, tá? Agora, vou falar do apático, tá? O apático, ele já entra num âmbito um pouco mais yin, ele já tá diminuindo bastante a energia yang, tá? O apático, como o nome já diz, é uma pessoa que ela é muito mais fechada, né?
ela não tem essa energia da expansão, de tomar conta do ambiente, né? O apático, ele tem uma necessidade muito grande de solidão, ele não gosta muito dos eventos sociais, ele não gosta muito de se interar nos grupos. Então, dentro de uma empresa onde tem muitas pessoas trabalhando, o apático ele vai ser aquela pessoa que ele não vai gostar muito de estar no meio da galera, porque ele se preserva muito, né? Só que ele também é aquela pessoa que ele é muito no mundo dele, é como se ele não tivesse nem aí para os outros, a verdade é essa, sabe? O apático, ele se basta no sentido de não se importar muito com as outras pessoas, tá? O que precisa tomar cuidado, o apático, é para ele não entrar num processo introspectivo demais, a ponto dele perder totalmente a sua capacidade de socialização, tá? Porque isso é muito fácil de acontecer com ele. Ele pertence ao elemento terra e ao elemento metal. Esse é o apático, tá? Agora, gente, eu vou entrar num âmbito um pouco mais yin, ainda, né? Do que a gente tá diminuindo os yangs, começou lá do colérico, né? E eu vou falar agora do amorfo, tá? O amorfo. O amorfo, ele é aquela pessoa assim, ó. Vocês devem conhecer pessoas assim. Ele não gosta que exijam dele, de que peçam para ele fazer algum trabalho, para ele fazer alguma coisa. Esse é um amorfo. Normalmente toda empresa ou família tem alguém que é assim, né? Você fala assim, olha, o fulano, hoje vamos lá limpar o quintal e fazer isso, e isso é aquela pessoa que já fica irritada, porque ela não gosta de que exijam muito dela, em termos principalmente de fisicamente falando, né? Onde ela precisa se movimentar para fazer alguma coisa, ela gosta de ser deixada quieta, tá? Então a característica mais marcante do amorfo é a falta de ação. Se vocês forem pensar, o apático e o amorfo, eles são realmente bastante parecidos, tá? Porque ambos pertencem ao elemento terra e ao elemento metal. Mas aí cada um vai ter as suas características mais específicas, né? Onde o apático ele tem uma tendência muito grande à solidão e a viver muito no mundo dele sem se importar muito com os outros. E o amorfo ele é mais da parte corporal, né? Assim, da parte física, né? De ter muita coisa de não gostar muito do trabalho físico, às vezes não vai gostar muito de esporte, não vai gostar muito de se exercitar. E ele acaba protelando muito as coisas, entrando muito num processo de procrastinação, tá? Se a gente for pensar em termos de chakras, seria legal para essas pessoas estimularem o chakra básico, que é o chakra onde traz mais energia densa de força, que vai fazer a pessoa se movimentar um pouquinho mais. E se eles puderem fazer exercícios físicos, mesmo que seja uma coisa assim mais leve, uma caminhada, não sei, leve para a pessoa, né? Às vezes uma aula de alongamento que não seja tão intensa, isso vai fazer com que dê sempre uma estimulação para o chakra básico, ele não entre num processo de desequilíbrio muito grande, né? De se abandonar, porque às vezes a pessoa que é amorfo, ele pode acabar se abandonando e nem se cuidando mais, sabe? Se largar. Né? Isso às vezes acontece até com as pessoas que entram num processo de obesidade muito grande, daqui a pouco não tem mais força para fazer nem mesmo uma caminhada, porque daí gera muito peso sobre as articulações. Então é bom estarmos atentos sempre a isso para prevenir, né? E o que eu acho mais bonito da área da saúde hoje, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, é a questão da prevenção, né? Eu tenho seguido muitos médicos, muitos médicos que eu acho muito legal. Eu sou muito fã do Dr. Lair Ribeiro, que ele fala que ele não trata da doença, que ele trata da vida, ele trata da saúde, ele trata do corpo, com alimentação, com suplementação. Então ele nos ensina coisas muito legais, né? E muitas vezes coisas simples, né? Eu já vi ele falando muitas vezes que você pode ter sua dose de vitamina C diária espremendo um limão e tomando uma água natural ali com limão espremido. Então são tantas coisas simples que às vezes a gente não faz, né? Mas que fazem diferença na nossa vida. Eu sei que tem pessoas que às vezes têm que perder muito peso. Eu conheço pessoas assim, tem pacientes que têm essa necessidade de perder. Eu tô acompanhando uma paciente que quer eliminar 20 quilos, tem pessoas que querem eliminar 30, 40 quilos. Mas tem que ter um ponto de partida, de algum lugar começa, né?
e a gente vai dando esse primeiro movimento, né, para a vida. E isso também vale para o processo mental, emocional, né? Hoje eu estava vendo uma palestra, uma palestra do Sadhguru, onde ele fala assim que o ser humano, ele não está conseguindo viver com o próprio cérebro, que o próprio cérebro dele está, digamos assim, prejudicando ele. Ou seja, nós não estamos mais conseguindo ficar com nós mesmos. Olha que coisa, né? Ele fala, se você está sozinho, está deprimido, então quer dizer que a sua própria companhia é ruim, né? E eu fiquei analisando isso, né? Poxa, a minha própria companhia ser ruim, o que é que tá errado aí? Ou seja, é o meu cérebro que tá me prejudicando com um monte de pensamentos, né? Que me fazem mal, na verdade, né? Bem, mas vamos seguindo aqui. Agora eu vou entrar no sanguíneo, tá? Deixa eu ver minhas anotações aqui. O sanguíneo é aquela pessoa bastante envolvente, tá? Ele é o carismático, tá? O carismático, mas é aquele carismático assim, que ele é amigo de todo mundo, mas ele não tem uma amizade tão profunda com ninguém, né? Ele tem uma tendência muito grande a fazer amizade com facilidade, mas sem se aprofundar, né? Então ele invade o ambiente, ele deixa o ambiente alegre, por conta desse grande carisma que essa pessoa tem, tá? O sanguíneo, ele tem uma tendência muito a não ser dramático, a ser aquela pessoa que tá tudo bem. Ah, vamos comer isso, pode ser, vamos comer aquilo, ok, vamos fazer isso por mim, topa tudo. Por isso que ele se socializa com facilidade. Eu diria que ele não é uma pessoa tão intensa como é o colérico, como é o passional, né, como é o sentimental. Ele é uma pessoa mais fácil de lidar, mais neutra, mais tranquila. O sanguíneo pertence ao elemento terra, né? A terra, ela é muito contida mesmo, muito... É como se ela estivesse sempre ali, né? Tem muitas mães que são assim, muito terra. Mas a tendência dessa pessoa é ser cortês, né? Ela gosta de socialização. Essas pessoas em desequilíbrio, elas podem se tornar pessoas inseguras, tá? E realmente uma característica muito grande dessas pessoas, elas terem facilidade de fazer amizade, mas não aprofundarem nos relacionamentos, tá? Não são tão emotivos, são mais controlados, tá? Então eles têm uma energia mais yin mesmo, tá? Agora, gente, eu vou falar do sentimental. Acho bem interessante esse comportamento. O sentimental, ele é yin, tá? Essencialmente, ele é yin. O meu filho o Davi é sentimental. O sentimental é o que era chamado antigamente de melancólico, tá? Depois mudou para sentimental. Eles podem ser pessimistas, isso me faz pensar muito no meu filho. Sabe aquela pessoa que ela fica ali, ó, ruminando os problemas, ela fica batendo naquela tecla, né? O ó vida, ó azar, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que seja sentimental. É a pessoa muito sensível, muito emotivo. Mas é aquele sensível emotivo contido, yin, porque a natureza dele não é yang, a natureza dele é yin. Então ele sofre, ele fica muito no mundo das ideias, sabe? É aquela pessoa que ela é saudosista, ela lembra muito do passado, é aquela pessoa que tudo é um drama. Enquanto que o sanguíneo não dramatiza, o sentimental é o drama em pessoa, né? E é muito engraçado, né? Assim, eu que tenho um filho assim, nossa, digamos assim que é um desafio, né? A gente conviver com as pessoas tão sensíveis e dramáticas assim. Mas eu acho super importante respeitar essa natureza dele, né? Ele se manifesta assim. Eu esses dias conversava com a Débora, uma amiga minha que é psicóloga, ela estuda muito essa parte neurocientífica das crianças, né? Porque ela está se especializando nisso. E ela falou que tem algumas crianças que elas necessitam de uma dose um pouco maior de atenção e cuidado. Eu vi que a Jana entrou, eu não sei se você tá aí ainda, Jana, mas a tua filha também tem uma característica um pouco assim, né? Sentimental, igual o meu, né?
Parece que eles precisam de um pouco mais de atenção, eles são mais sensíveis. É isso que a Débora estava me falando, a minha amiga psicóloga lá. Ela falou, tem essas crianças que... Eu não lembro bem o termo que ela usou da psicologia, tá? Mas que é como se vamos pensar, o potinho de atenção deles tem que ser maior. A dose de atenção deles tem que ser um pouco maior, tá? Há uma necessidade disso. E eu vejo isso muito no Davi, por exemplo, no meu filho. Quando eu elogio a Esther, a minha filha, você tá aí, né? Identificou ela como sentimental? Quando eu elogio a Esther, a minha filha, ele já fica mais pra baixo, a energia dele baixa. Mas é como se ele pensasse assim, poxa, elogiou ela, não me elogiou. Então a gente pode até entender isso como uma baixa autoestima, mas muitas vezes não, é a manifestação energética da pessoa que é assim, é um melancólico, tá? Num processo de desequilíbrio, essa pessoa ela pode se tornar pessimista, com baixa autoestima, e às vezes até diminuir a sua socialização por conta de não saber lidar tanto com essa sensibilidade. Então eu acho muito importante que todos nós possamos entender a nossa natureza energética. Muito, né, Jana? Ela é mesmo, né? E tanto que ela e o Davi se gostam muito, né? Eles têm afinidade porque eles são parecidos. Eu acho muito importante todos nós entendermos qual é o nosso temperamento, né? Falta um ainda para mim terminar os 8. Porque quando a gente se compreende, quando a gente consegue se enxergar, né? Quando a gente consegue entender a nossa natureza energética, eu acho que a gente se acolhe mais. E a gente acolhe mais o outro também, né? Elizabeth, eu sou passional, né? Então, a pessoa que é passional, ela é yang, ela é expansiva, ela termina tudo que começa, ela é um pouco impaciente, ela é acolhedora. Então, é óbvio que quando eu for lidar com um apático, um amorfo, eu vou achar que eles são lentos, que eles são devagar, que eles são, né, fracotes. Por quê? Porque é uma diferença muito grande, é muito oposto, né? Tanto que eu gosto de fazer exercícios intensos, né? Eu faço treino funcional, eu gosto também de yoga, pilates, meditação, coisas mais tranquilas, mas eu também meu corpo tem uma necessidade de coisas mais intensas, por conta dessa dose energética yang, né? Eu conheço pessoas que são tão yin, que elas jamais iriam por um crossfit, por um treino funcional, para uma coisa mais expansiva, né? Elas preferem estar em ambientes muito mais calmos, como uma aula de yoga, uma aula de pilates, né? Que elas têm uma tendência a ser um pouco mais calmas, essas aulas, né? Menos, não é igual uma aula de spinning ou de dança, que é muito explosiva, de zumba, por exemplo, né? E eu acho que o legal é você entender o seu temperamento, a sua manifestação energética, respeitar a do outro e respeitar a si próprio, e dentro da sua forma de ser, entender qual a melhor atividade física para você, mas nunca deixar de fazer, mesmo quem é amorfo, mesmo quem é apático, né? Então o sentimental ele é muito melancólico, delicado, ele rumina muito os mesmos problemas. Nossa, eu vejo isso muito no Davi, porque às vezes a coisa aconteceu há 5 horas atrás e ele ainda tá lá. Eu falei, meu Deus, você tá falando disso ainda? Né? Porque fica ali, né, ruminando aquele assunto ainda. E agora vamos pro último, tá? O último é o nervoso. O nervoso me lembra muito dos desenhos animados, né? Porque sempre no desenho animado tem aquela pessoa que fica com a cara vermelha, assim, né? Quem já assistiu aquele filme Angry Birds, né? O passarinho lá, ele vai para um centro de treinamento, um centro de controle da raiva, porque ele é muito nervoso e ele precisa controlar a raiva dele. É bem engraçado, né? O desenho. E o nervoso é assim, é a pessoa que tende a ficar vermelha de raiva, né? Ela é mais tensa, ela tem uma aparência tensa, ela tem necessidade de atenção, nervoso, ele sempre quer atenção, tá? Deixa eu ver o que mais que eu deixei anotado aqui.
Ele pode ter variações de humor, nossa, é muito característico, né, do nervoso. Pode ter ansiedade, é tenso, precisa de admiração, sua vida é irregular, porque tem muita oscilação de humor, né? Então a vida da pessoa acaba sendo um pouco irregular. Ele tem uma tendência a se mover também por impulsos, né? Parecido até com o colérico, só que o colérico é o yang, né? O nervoso, ele é pra dentro, porque ele é yin. Então ele é aquela pessoa que você olha e vê que por dentro tá pegando fogo, né? Tanto que o nervoso pertence ao elemento fogo. Só que é aquilo que a gente chama do fogo interno, né? Ele não coloca pra fora como o colérico, ele coloca pra dentro. E esse que é o problema, né? Por isso que ele fica com aquela cara vermelha. Nos desenhos, a gente vê a pessoa ficando nervosa e ficando... ela vai ficando vermelha assim, mas ela não fala, ela não explode, ela não grita, ela não faz nada, ela coloca lá pra dentro. Né? Então, por isso que ele é yin. Mas por dentro a gente pode dizer que ele é um fogo, né? Um fogo yin, um fogo contido. Na medicina chinesa, esse fogo yin aí, a gente fala do calor falso, né? É o calor falso, não é o verdadeiro. Mas, enfim, cheguei ao fim dos 8, tá? Vou falar os 8 aqui só pra gente resumir. Foi o colérico, o passional, fleumático, apático, amorfo, sanguíneo, sentimental e nervoso. Então, você que assistiu essa live, seja gravada ou não, seja no YouTube ou no Instagram, escreve aqui nos comentários pra mim qual é o seu comportamento, tá? Eu já vou dizer, já falei que o meu é o passional, falei do meu filho, né, que é o sentimental. A minha filhinha, eu acho que ela também pode ser passional, ainda não cheguei a uma conclusão, ela vai fazer 5 anos, mas ela tem uma tendência... talvez ao passional, sim, ou ao sanguíneo também pode ser. Vamos ver, o tempo vai dizer. Mas o meu filho não tenho dúvidas que é o sentimental, o melancólico. Bem, pessoal, é isso, né, que eu tinha para trazer nesse vídeo hoje. Obrigada, pessoal, que ficou comigo aqui ao vivo. Quero falar para vocês que essa live era para ter sido ontem à noite. Por algum motivo o Instagram não me deixou entrar ao vivo. Eu tentei por quase meia hora e não consegui. Mas estou aqui fazendo hoje para cumprir algo que eu tinha prometido de trazer essa semana. Essa live vai para o YouTube. Quero dizer também, para quem quiser saber mais informações sobre o meu curso online, o link do curso está na bio do Instagram, tá? Alguns vídeos do YouTube tem na descrição também, tá? Mas no link da bio tem, lá no Linktree do meu Instagram, dra.elizabeth Schallenberger, tá? Quero desejar para todo mundo um ótimo dia e não esqueçam de fazer o comentário de vocês aqui nesse vídeo dizendo qual é o comportamento de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!